Salve, salve galera, passando aqui pra vocês para deixar mais um vídeo nessa sequência de vídeos que eu estou tentando criar uma rotina de gravação e edição e tudo mais, mas vida de CLT não é fácil. Sigamos com alguns projetos. Agora vou sair de novo do meio de séries e de filmes, como eu já fiz, e eu não vou falar mais sobre gostos que eu tenho, algo do gênero, sendo tipo. Eu queria comentar um pouco agora sobre animes, mas não simplesmente um comentário tipo, fulano de tal é forte por causa disso e daquilo, e por isso que eu gosto desse anime. Mas eu queria comentar sobre Jujutsu Kaisen, e como 4 personagens nos mostram a questão do ponto de vista do leitor para aquela obra em si. Em Jujutsu Kaisen, uma obra que se encerrou no fim do ano passado, tivemos muitas batalhas interessantes, um final muito ruim, né? Como é de se esperar em todos os finais de mangá. One Piece, por favor, quebre esse ciclo. Em Jujutsu Kaisen, temos 4 personagens que eu achei muito intrigante a história deles, a conexão deles em si, de certa forma. Porque temos o Gojo, o todo-poderoso Satoru Gojo, com os olhos dos 6 caminhos e todo o seu poder infinito, com o qual ele já nasceu. Temos Ryomen Sukuna, a pedra que devia ser esmagada, a maldição, o vilão principal de toda a saga, de toda a história do mangá foi baseado nesse vilão em si, para derrotar esse vilão. Temos também o Jogo, que é uma maldição que está lutando para libertar Sukuna. Eu posso explicar um pouco mais a história de Jujutsu, caso vocês queiram, mas é só mencionar um pouco desses personagens. E temos o Kento Nanami, que é um dos personagens bonzinhos que está do lado do Satoru Gojo no sistema que tem dentro do universo. Mas por que eu tô falando desses 4 personagens? E o que eles têm de tão especial? Quem é especial, de certa forma, ali é o ponto de vista que você, que está lendo, tem com relação ao jogo, que é a maldição inicial, assim, que fora o Sukuna que já aparece nos primeiros minutos do anime, ou então no mangá, nos primeiros capítulos. O jogo é uma maldição que, durante todo o decorrer, vou falar da animação porque, em certa forma, a maioria das pessoas que conhecem Jujutsu é por causa da animação. O jogo foi uma maldição que foi dada no começo do anime ali, muito. Ele foi dado como um deboche, o palhaço do grupo ali das maldições. Enquanto algumas maldições mais novas eram mais poderosas que ele, e outras mais antigas ainda eram mais fortes que ele também, tendo Sukuna ali como um peso de comparação. Mas o que eu quero dizer, citando o jogo nisso tudo? Porque o jogo, eu vou estar colocando a foto dele aqui, então tá bem tranquilo com relação à referência para vocês. O jogo é a pedra que a gente tem como o que é força no anime. Porque os poderes que existem ali no universo e tudo mais de Jujutsu, a gente não tem na vida real, graças a Deus. Mas como um autor vai trazer uma comparação pra gente de quem é mais forte ou não, é a questão da humilhação, do medo e do respeito, porque os personagens têm os seus adversários e com os seus aliados. Jogo é a nossa pedra principal. E os outros 3 personagens que eu citei, o Nanami, o Sukuna, o Gojo. Esses 3 são baseados em personagens. 3 tópicos de personagem. Personagem que nasceu forte, personagem que se tornou forte e personagem que, mesmo que seja forte, ele ainda tá na média em relação à força. Eu vou falando com relação ao como foi os encontros do jogo enquanto esses outros personagens. Eu vou chamar ele de cabeça de vulcão porque ele é uma cabeça de vulcão. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é uma cabeça de vulcão. Ou então cabeça de espinha. Chama como vocês quiserem. Mas o nosso querido cabeça de vulcão se encontrou primeiro com o Gojo, porque todo mundo falava: você não é forte o suficiente para enfrentar o Satoru Gojo. O Satoru Gojo é muito forte para você. E aquilo incomodava a cabeça de vulcão, porque ele estava querendo se mostrar forte, ele queria mostrar o verdadeiro poder dele e tudo após. Só que, convenhamos, foi uma humilhação a luta dele contra o Gojo. E ali começou a ser a piada, porque do que sobrou dele foi só o cotoco, foi só a cabeça. E durante todo a sequência do anime em si, ele foi menosprezado pelos seus colegas de maldição. Ele foi usado até como bola de vôlei uma hora, porque é apresentado pra gente no mangá. Passado algum tempo de história e tudo mais, ele se recupera e volta a enfrentar, só que dessa vez foi o Nanami. E o Nanami é aquela pessoa que ela é muito forte, só que em comparação ao o Gojo ou então o Sukuna, ela tá na média, porque ela ainda é mais forte que o protagonista, mas ainda assim é fraca comparado ao Gojo. Então tem uma criação de uma escada, de certa forma. O encontro do Nanami com o cabecinho de vulcão é literalmente o Nanami sentindo medo do jogo. E a reação dele é tipo assim: eu não enfrento essa pessoa, eu não consigo enfrentar essa situação. Sendo em alguns episódios antes, o Nanami tinha surrado um personagem de uma maneira maravilhosa. E você fala: mas caralho, cadê toda aquela.
Cadê todo aquele poder que foi mostrado pra gente antes? Por que ele tá falando que não enfrenta? É porque é o Nanami tendo certeza e tendo noção do que ele tá enfrentando e como ele vai ter que reagir àquilo. E infelizmente sabemos como o Nanami, quem leu o mangá, então quem assistiu o anime, sabe como o Nanami acabou. E dali seguiu em diante no arco de Shibuya, que os animes, os mangás, pra quem não sabe, em vez de se passarem por temporadas, a gente fala que por mais que sejam lançados em temporadas, são chamados de arcos. No mangá é arco, são os arcos, o arco de lançamento dessa história. No anime são as temporadas. No arco de Shibuya ocorre o terceiro encontro. É o encontro do Jogo com uma pessoa que não nasceu forte. O Sukuna, já vou deixar bem claro aqui minha opinião com relação a isso. Por mais que ainda tenham discussões sobre essa questão, Sukuna se fez forte. Sukuna é o Batman da obra, ele tem preparo. Ele se esforçou, de certa forma, a vida inteira para se tornar uma maldição que se tornou. O rei das maldições e tudo mais. Não vem me dizer que um personagem que teve a mesma atitude de algumas espécies de tubarão, que foi acabar com o irmão antes mesmo de nascer, nasceu forte. Não, de certa forma, ele tinha consciência do que ele precisava para ser forte. E isso o tornou forte. Por mais que o Satoru Gojo fosse mais forte, não adianta nada ter força e não ter inteligência para usar sua força. É isso. Mas por que eu tô mencionando o Sukuna? Porque o Sukuna, ele enfrenta o jogo. É uma disputa. Tipo assim, olha, se você me acertar pelo menos nem que seja um gol, eu realizo o que você quiser me pedir. Uma Hellis Maldição vai ser atendida pelo Rei das Maldições. O jogo luta muito bem, tenta se desembolar naquela luta ali, mas, cara, tá lutando contra o Sukuna. É um patamar, tipo assim, é um faixa branca lutando contra um faixa preta. Um patamar muito alto pro jogo alcançar. Só que, ainda assim, ele se esforçou ao máximo para alcançar os objetivos dele e mostrar que ele realmente era forte, que não era só falação dos outros e tudo mais. Ele queria provar. E eu não sou uma maldição fraca. Eu estou aqui para mostrar o que eu vim, o que eu posso fazer. E foi uma luta excepcional, foi muito fogo para todo lado, mas infelizmente ele perde pro Sukuna. Mas o que me alegra, o que me deixou interessante e fascinado e querer fazer esse vídeo é a simples frase e que o Sukuna fala para ele no final, quando ele tá para ser derrotado, e o Sukuna fala: "Anime-se. Eu conheço a sua força." Ou seja, uma pessoa que a vida inteira passou para se tornar forte, ela soube reconhecer a força do jogo. E é por isso que eu falo que o jogo é uma coisa bacana de se estudar, de certa forma, porque ele serve de referência para a gente conseguir medir as forças dos outros personagens. Isso é muito bacana, isso atrai muita atenção. Mas simplesmente o fato de como também ocorre a quebra de expectativa, porque quando o jogo enfrenta o Nanami, durante toda a primeira temporada, depois da luta do Gojo, a gente tem aquela impressão, isso aqui é só um Zé Banana falando história e baboseira, cantando lorota e tudo mais. Mas aí então chega a luta dele com o Nanami. O Nanami fica tipo... O Nanami, que já tinha se mostrado forte, fica com medo. Você fala, que é isso, Nanami? É o jogo, pô, é só dar um soquinho que o bicho sai rolando. E o Nanami sofre tudo aquilo que tá acontecendo com ele. Você fala, o bicho é forte. Como é que vai parar ele agora se não tem um Gojo? E o problema eu acho, na obra, é que ficou muita dependência do Gojo. Não a obra em si, os personagens em si, de certa forma. A psicologia dos personagens em si foram tipo assim, a gente ganha, pô, temos o Gojo. O Gojo ganha de todo mundo. Em Shibuya o Gojo foi selado. Na luta dos mais fortes, o Sukuna ganhou pela inteligência. Entende? Foi uma questão de psicologia muito bacana a ser estudada. Mas é aquilo, né? São questões que influenciam na leitura e quem também está assistindo. Isso influencia muito o seu ponto de vista, como o seu ponto de vista é afetado por ações dos personagens em si. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem, se der tudo certo, vai ter mais um pra vocês. Eu não sei ainda qual vai ser o tópico. Se vocês tiverem alguma sugestão de série ou vídeo que vocês queiram que eu comente algo sobre, algo mais, é isso. Nos vemos no meu próximo vídeo. Abraço!